falando em ativo, que a gente gosta de falar, e o senhor ratificou, e eu sabia que o senhor tinha dado, foi aliar, né? Eu gostaria muito que o senhor falasse algumas palavras sobre aliar. Aliar é o seguinte, foi uma empresa que eu fui visitar, um projeto que eu fui visitar. É uma empresa que tem um portfólio de equipamentos de última geração, é isso? E é uma prestação de serviços. E é uma prestação de serviços que realmente vem de encontro a uma expectativa de crescimento. Por quê? Porque ela cuida de diagnósticos por imagem e na razão direta que os fatos forem se sucedendo, o corpo médico cada vez mais estará apto a exigir de um procedimento médico por imagem o melhor diagnóstico possível. Então eu acredito que pelo fato de eles terem tido essa preocupação, a preocupação de investir em equipamentos de tecnologia avançada, eles vão ter o quê? Eles vão ter uma expressão muito positiva para o futuro, não é isso? Isto ficou e está sendo demonstrado na trajetória que a empresa vem acompanhando, né? Ela já hoje está livre de ter que se livrar de um passivo oneroso, que seria um prejuízo que ela teve dos 2 anos anteriores, né? Hoje ela já está produzindo resultados positivos e isso então nos faz acreditar que ela venha nos próximos exercícios a ratificar, né, esse desempenho. Ocorre também que, se você for analisar em termos de interesses societário, nós temos que considerar que um dos controladores, que é o Fundo Pátria, que é um fundo de equity, ele entrou no papel aportando recursos a R$20. E ele tem um DNA, o Pátria tem um DNA de, num determinado instante dos acontecimentos, sair fora do investimento. Então, a nossa visão é a seguinte: o Pátria entrou no papel aportando recursos a R$20. Eu não acredito e nem estou convicto que ele sairia a 15, a 16, a 17 ou a 18. Tá entendendo? Então supõe-se que talvez ele venha a desenvolver um tipo de atividade que resulte numa performance melhor do papel, tá certo? Sim. Exclusivamente por causa desses 2 fatores, ou seja, o desempenho operacional, o resultado positivo e a perspectiva de saída num patamar de resultados positivos, não de resultados negativos. Até os últimos números dela veio muito robustos, vieram bem consolidados, né? Então eu não vejo assim. Inclusive a sensação que me fica é que os controladores, claro, né, eles não, sem ser o Fundo Pátria, ao que me parece, pelas informações que eu detenho, eles não montaram uma empresa para vender, eles montaram uma empresa para edificar uma grande empresa, né? Eles são muito competentes. Isso envolve, né, futuramente o quê? Futuramente a fidelização do acionista através do quê? Através da remuneração ao acionista, via dividendos e etc, né? Carlos, quer perguntar alguma coisa para o mestre? Você não ficou preocupado ou você não analisou, chegou a ver um número que é o número de exames per capita do Brasil e comparado com outros países do mundo? Não, isso daí eu não fiquei assim atento a esse detalhe, porque nós temos assim uma quantidade de empresas, a Fleury, a DASA, né? Mas aqui no Brasil, você sabe quais são as 2 coisas que mais crescem? Diabetes. Como?
diabetes, consumo de açúcar, em termos de saúde? As duas coisas que mais crescem nesse país é velho e pobre. Então, infelizmente, nós vamos ter que ter o quê? Nós vamos ter que ter um manancial de atendimento que possa atender a essa crescente evolução da população, principalmente ela agora tornando-se um pouco mais idosa, não é isso? Então o idoso, ele requer o quê? Ele requer uma espécie de comportamento mais preocupante, não é isso? Porque na razão direta que você evolui na idade, você regride na sua condição de imunização, não é isso? É isso aí. A minha preocupação foi porque quando eu revisei o número de ressonâncias magnéticas em diferentes países em termos per capita, o Brasil se destaca como um dos países que mais faz. Só que isso não é muito consistente, porque os países onde mais ressonâncias per capita se fazem são aqueles que têm um PIB per capita maior. Então a gente tem a Suíça, que tem um sistema público. Mas vou dizer uma coisa para você. É muito assim, é muito difícil você produzir uma comparação entre Brasil e Suíça, Brasil e Suécia, Brasil e Noruega, Brasil e Dinamarca, Brasil e Holanda, porque são países com características totalmente distintas, entendeu? A grande realidade é essa. Todos os componentes que integram um sistema social na Holanda, na Suíça, na Inglaterra, tá entendendo? É diferente do daqui, é muito diferente. O clima é diferente, entendeu? Mas a gente está fazendo o triplo de exames per capita do que o Chile. E o Tudo Chile bem, é um país desenvolvido. mas é porque o país talvez não tenha uma estrutura social, principalmente em termos de poder aquisitivo, para se alimentar de uma maneira muito eficaz e produzir uma imunização maior. Não sei se me faço entender. Uma saúde. O brasileiro, ele come de segunda a segunda arroz e feijão. Tá entendendo? Então ele não come uma diversidade de coisas como come o suíço, né? O suíço come um chocolate de primeira linha. Certo. Ele come muita coisa que vai fazer o quê? Que vai produzir um efeito muito mais importante no organismo dele.